Efésios capítulo 4, verso de número 30. O mínimo de movimento, o máximo de atenção, tranquilidade no coração, para que nós possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Quantos gostaram do novo horário do culto? Amém. Se você não gostou, Deus abençoe. Amém. Estamos aqui por causa de você. Hoje eu quero falar com vocês, na verdade, por todo esse mês de novembro, nós estaremos abordando sobre uma pessoa que precisa fazer parte da nossa vida. Essa pessoa ela não pode estar fora dos nossos dias. Ela não pode estar fora das situações e dos momentos que nós vivemos. Porque a sua presença na nossa vida é que nos garante direção. A sua presença é a garantia da nossa paz. A sua presença é a garantia de que nós iremos caminhar sempre pelo caminho certo, por mais que muitas vezes, mesmo que pelo caminho certo, não signifique ser o caminho mais fácil. Mas mesmo não sendo o caminho mais fácil, por causa da presença dessa pessoa junto conosco, nós iremos superar, iremos enfrentar e iremos superar qualquer situação que se apresente na nossa jornada e durante a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós conhecemos essa pessoa de ouvir falar. Outros já tivemos até uma experiência com essa pessoa. Outros entendem que essa pessoa, na verdade, não é uma pessoa, porque não a tratam como uma pessoa. Não se relacionam com esta pessoa como de fato ela é uma pessoa. Se relaciona como sendo uma divindade muito distante. Alguns até entendem como sendo parte do folclore evangélico pentecostal. E não é assim. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos, e isso está no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16 e 17, dizendo o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Preste atenção. O Senhor Jesus estava prestes a ser crucificado, a ser sepultado, a ressuscitar e a voltar para o Pai. O Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele diz: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Diga, Ele está comigo. Diga mais forte, diga, Ele está comigo, para sempre. Veja, não existe um intervalo nessa permanência. Não existe um feriado em que ele pega as suas coisas e volta para casa, porque é dia de folga do seu trabalho. Não. Ele não está no trabalho dele, apesar de que ele está trabalhando em nós. Mas Ele está vivendo dentro de cada um de nós. Você pode dizer amém por isso? Amém. Diga, Ele vive em mim. Diga mais forte, diga, Ele vive em mim. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Você sabe como é que Hitler matou milhões e milhões de pessoas e marcou de uma maneira negativa a história da humanidade?
através da mentira, fazendo uma propaganda falsa, a famosa fake news, dizendo que eles iriam para um lugar melhor, dizendo que neste lugar haveria emprego para eles, dizendo que nesse lugar eles teriam uma vida melhor, quando na verdade eles estavam indo, caminhando para a sua própria morte e para a sua própria sepultura. A palavra do Senhor nos diz que o pai da mentira é o diabo. A palavra do Senhor nos diz que todo engano reside no diabo e ele ama enganar as pessoas. O que mais o diabo ama de muitos de nós que nos dizemos evangélicos e cristãos é de que nós nos mantenhamos como seres ignorantes. Não ignorante de ser grosso, mas ignorante de não ter conhecimento. Primeiro, a respeito de quem Deus é. Segundo, a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Terceiro, a respeito de quem o diabo é. Ele quer que a gente se mantenha do jeito que a gente está, sem nenhum conhecimento, porque o conhecimento é luz, e a luz revela todas as coisas, e a luz nos conduz à verdade. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. E é por isso que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, dizendo que este outro conselheiro, que estaria para sempre com os seus discípulos, quem é discípulo do Senhor Jesus, diga glória a Deus nessa noite. De que este outro conselheiro que estaria para sempre com seus discípulos seria o Espírito da verdade. Para que nós não pudéssemos cair nas ciladas do diabo. Para que nós não sejamos envolvidos no laço do passarinheiro. Ele diz: eu vou pedir ao Pai para que Ele envie para vocês. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Preste atenção de que aqui existem dois tempos diferentes. O Senhor Jesus, Ele está dizendo o seguinte: neste momento, enquanto eu estou com vocês, Ele vive com vocês. Porém, quando eu partir, o Espírito Santo passará a viver em vocês. Agora, se nós formos para Romanos, capítulo 8, verso de número 5 a 9, coloca aqui na tela, por favor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 5, que quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo era o quê? Ele era um conselheiro, o outro conselheiro, que ele pediria ao Pai, para que o Pai o enviasse, para que ele, estando com os discípulos, não somente mais estivesse, mas passasse a habitar nos discípulos. Agora, Paulo está escrevendo
a igreja de Roma, dizendo o seguinte: a mentalidade que o Espírito gera em vocês é uma mentalidade de vida e uma mentalidade de paz, porque a mentalidade que o mundo gera em vocês é uma mentalidade de morte, uma mentalidade de conflito, uma mentalidade de confusão, uma mentalidade de engano, uma mentalidade de mentira, uma mentalidade que adoece a sua alma, que enfraquece a sua fé, que desajusta não, estabiliza, destabiliza, desestabiliza. Hein? Me ajuda, Juliano, pelo amor de Deus. Desestabiliza. Não existe nada pior do que vivermos de uma maneira desestabilizada. É quase uma língua estranha, irmão. Sabe por que muitas vezes nós adoecemos? Por causa da nossa mente. Por causa dos ataques do diabo na nossa mente. Sabe por que muitas crises acontecem na nossa vida, no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, no nosso interior? Por causa da mentalidade carnal que ainda domina a nossa mente. A palavra do Senhor está nos dizendo que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que a presença do Espírito em nós gera em nós esse tipo de mentalidade. Gerando esse tipo de mentalidade, Ele nos dá vida e vida em abundância. Ele nos dá paz e essa paz ela excede a todo entendimento. Quantos estão compreendendo? Pode dizer amém. Amém. A mentalidade da carne é morte. Quantos sonhos seus já não morreram? Quantas vezes você já não desistiu daquilo que Deus já disse para você não desistir? Por causa do quê? De coisas que estão passando na sua mente. Não é nem que estão acontecendo lá de fora. Não é que nem é uma realidade do lado de fora. Mas é uma realidade onde? Na sua mente. Isso vai matando a gente aos poucos. Isso vai matando a nossa comunhão com Deus. Isso vai matando o nosso amor ao próximo. Isso vai matando o nosso amor pela nossa família. Isso vai matando o nosso amor próprio. Vai matando os nossos sonhos. Vai sujando tudo aquilo que precisa permanecer limpo no nosso interior, porque a gente vai o quê? Desleixando. A gente vai deixando rolar. A gente considera que nada mais vale a pena, que não vale a pena investir nas pessoas, de que não vale a pena acreditar nas pessoas, de que não vale a pena permanecer fiel, permanecer firme, permanecer crendo. Essa é a mentalidade do mundo. É por isso que as pessoas se matam, se suicidam. Veja, tirou a sua própria vida. Semana passada, um rapaz conhecido como Coach Bueno, um cara que trabalhava para levar as pessoas a viver de uma maneira saudável, para realizar o sonho dos famosos de ter a barriga chapada. Eu não fui nele não, viu? Né, Leandro?
um cara que proporcionava saúde e bem-estar para as pessoas, estava enfermo na sua própria alma, certamente por causa dos pensamentos que dominavam a sua mente. A palavra do Senhor está dizendo isso. A mentalidade da carne é o quê? Morte. E no domingo foi achado morto dentro da sua própria casa. A mentalidade da carne é morte. Lembre disso, grave isso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A palavra do Senhor nos diz que sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem não se submete não resiste. Preste atenção nisso. Quem não se humilha não resiste. Quem não se submete a Deus não resiste aos ataques do diabo. É preciso se submeter, é preciso ouvir conselhos do maravilhoso conselheiro, e é por isso que nós precisamos prestar atenção nessa realidade de que Ele vive, o Espírito Santo vive dentro de mim, o Espírito Santo habita no meu coração, e a obra que é realizada dia após dia, é Ele quem está trabalhando na minha vida, até que eu alcance a plena maturidade, a imagem segundo o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, amém ou não? Amém. Não, minha gente, pelo amor de Deus, vai pregar para vocês é muito difícil, faz isso não. Isso aqui é para você pular da cadeira e dar um glória a Deus bem alto, irmão. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Bando de falso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora preste atenção nisso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não é duro ouvir isso? Examine o seu coração. Examine a sua vida. Mas pastor, o Espírito não é aquele que dá dom de língua para a gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. É como que você fosse comprar um imóvel, uma casa. E comprando essa casa, ela está vazia, então agora você precisa mobiliar a casa. A casa sou eu, é você. A pessoa que comprou a casa é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo precisa mobiliar a casa e equipar a casa para que a casa possa funcionar segundo o seu querer, segundo o seu desejo. Isso são os dons. Porém, mesmo que haja todo equipamento e toda mobília na casa, tudo vai funcionar e acontecer segundo a vontade da pessoa que mora dentro daquela casa. Não é assim na sua casa?
tudo acontece segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo aquilo que você deseja, tudo funciona segundo a sua expectativa, segundo o seu desejo, segundo o seu plano. Da mesma maneira, é a ação do Espírito dentro de nós. Ele nos dá os dons, mas Ele está muito mais interessado em nós, em nos fazer funcionar segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu querer, do que nos dar somente dons para que seja um show pirotécnico. E a gente fala em línguas estranhas, e a gente revele, e a gente profetize, e a gente cure, e a gente faça qualquer outra coisa pelo poder do Espírito, mas nós não temos poder para transformar a nossa vida de uma vida doente numa vida saudável, de uma vida fraca numa vida forte, de uma vida suja numa vida limpa, de vencer certos hábitos que não mais podem continuar. Dom não transforma a vida de ninguém, mas o poder do Espírito muda a vida de qualquer pessoa. Só o poder do Espírito nos capacita a sermos quem o Senhor Jesus deseja que sejamos. A palavra do Senhor veio ao profeta para Zorobabel, dizendo: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Talvez você está tentando vencer hábitos, vencer pecado, vencer tentação, vencer o diabo pela sua própria força. Na sua própria força você não vai vencer nada, você não vai vencer ninguém, mas pelo poder do Espírito você vai vencer tudo e a todos, porque Ele vai te capacitar a ser quem o Senhor quer que você seja. Quantos creem nisso podem dizer amém? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Senhor Jesus, ainda falando isso, está no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 26. Ele diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Veja, se eu não me submeto, eu não consigo aprender. Porque o orgulho vai dizer para mim mesmo que eu já sei. Então eu vou me achar autossuficiente. Eu vou me bastar. Então eu não preciso ouvir ninguém. Eu não preciso do conselho de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. É isso que a carne fala para nós. A mentalidade da carne não se submete ao conselho do Espírito. A mentalidade da carne não se submete ao ensinamento do Espírito. Eu quero que você esteja atento a isso. Porque essa é uma luta constante nossa. E nós precisamos dar lugar para que o Espírito prevaleça sobre a nossa vida e nós não mais sejamos pessoas mornas, que vai vivendo de qualquer jeito, mas que nós possamos viver de uma maneira que o coração de Deus se alegre com a nossa vida. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Levante sua mão direita para o alto e diga: Espírito Santo. Diga mais forte, diga: Espírito Santo, eu desejo os teus conselhos. Diga: eu quero aprender tudo aquilo que o Senhor deseja me ensinar. O maravilhoso Conselheiro ensinará a vocês todas as coisas. Você quer aprender a ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Peça para o Espírito Santo te ensinar. Você quer ser um esposo melhor, uma esposa melhor? Peça ao Espírito Santo para ensinar a você. Você quer ser um profissional melhor? Peça ao Espírito Santo para ensinar a você. Veja, eu entendo que a cada dia nós precisamos recorrer à fonte do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher, nós precisamos nos abastecer, nós precisamos ouvir a sua voz. Não é
somente durante os cultos, ou somente reservada a um momento da nossa história com o Senhor Jesus, em que nós tivemos a experiência naquele acampamento, quando cantou aquele corinho do fogo, e a irmã do Birote saiu falando em língua estranha, e colocou a mão na minha cabeça, e disse: fala glória, 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 glória. O Espírito Santo está mais preocupado em mudar o seu vocabulário do que fazer você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo está mais preocupado em mudar a sua maneira de pensar do que revelar as situações da vida de outras pessoas. Você está querendo falar em língua, mas o seu vocabulário é péssimo. Você é uma pessoa que só reclama, você é uma pessoa que só murmura, você é uma pessoa que só amaldiçoa. Essa é uma verdadeira língua estranha. É uma língua que o céu não concorda com ela. É uma língua estranha para o céu. É esse tipo de vocabulário que o Espírito Santo deseja mudar primeiro em você. Depois ele vai dar para você o dom para que você possa falar e edificar a si mesmo e edificar a outros através da revelação, da interpretação daquilo que você fala pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? O conselheiro ensinará a vocês todas as coisas, diga todas as coisas. Não há nada que o Espírito Santo não saiba. Não há nada que ele não saiba. Ele pode falar o que você quiser para você. Ele pode ensinar tudo o que você desejar aprender. Basta você pedir. O Senhor Jesus também disse isso. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, do verso 11 ao verso 13. Ele diz o seguinte: qual pai do meio de vocês, que se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sabe por que você não tem? Porque você não pede. Sabe por que a sua vida espiritual é esse fracasso? Porque você não pede. Diga: eu não tenho. Diga mais forte. Vamos lá, pessoal. Diga: eu não tenho. Porque eu não peço. Peça. Peça, porque Ele não dá o Espírito dEle por medida. Peça, porque Ele vai fazer com que você transborde da presença do Espírito dEle. Peça, porque Ele é uma fonte inesgotável de vida. Preste atenção. Além do Espírito nos ensinar a respeito de todas as coisas, Ele também, e isso está no versículo que nós estávamos lendo, verso 26 do capítulo 14 do Evangelho de João, além do conselheiro nos ensinar a respeito de todas as coisas, ele nos fará também lembrar. Talvez você tenha um problema de memória. Tanta coisa acontecendo e você desmemoriou. Deu um bug aí no HD. O Espírito Santo é aquele que vai fazer com que você se lembre de que ainda existe promessa de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus sobre você e essa palavra é a sua garantia. Levante a sua mão direita para o alto e diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu desejo os teus conselhos. Eu quero ser ensinado pelo Senhor. E eu te peço, me lembre a respeito das promessas do Senhor Jesus para a minha vida. Bata no seu peito e diga: Ele vive em mim. Ele vive em você porque você pertence ao Senhor Jesus.
Faça isso mais forte. Então eu preciso me relacionar com Ele como Ele sendo, porque Ele é uma pessoa. Eu não posso tratá-lo como um fantasma. Eu não posso tratá-lo como um instrumento religioso. Como algo distante da realidade da minha vida. Presta atenção, o Espírito Santo vai participar da sua vida o tanto que você quiser que ele participe. Onde você abrir a porta para ele entrar, ele vai entrar, porque ele deseja estar com você para sempre. Ele foi enviado para isso. É por isso que esse é o desejo dele. Agora, ele sendo uma pessoa, ele pode se alegrar conosco, ele pode se alegrar com a nossa obediência, ele pode se alegrar com a nossa humildade, ele pode se alegrar com os nossos relacionamentos de paz, ele pode se alegrar com a doçura da nossa alma, ele pode se alegrar com o nosso desejo de aprender, ele pode se alegrar em ouvir as palavras que saem da nossa boca. E eu estou agora no capítulo 4 de Efésios. Porque no capítulo 4 de Efésios, Paulo escreve dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Você quer entrar em confusão? Seja uma pessoa que fala muito e fala coisas inúteis. Mas você quer ser considerado sábio? Fique em silêncio. Fale o mínimo possível. E quando você falar, fale coisas que tornam a vida das pessoas melhores e traz esperança para o coração de quem ouve a sua voz. O Espírito Santo se alegra quando nós agimos assim. Veja, se ele se alegra, Efésios capítulo 4, verso de número 30, diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele pode se alegrar, mas também pode se entristecer conosco. Ele pode se alegrar e, no bom sentido, se sentir orgulhoso de nós, com o nosso avanço na nossa fé, com a nossa maturidade de vida. Permanecemos com o coração de menino, mas nos comportamos como pessoas maduras na fé, no Senhor Jesus Cristo. Não somos telhado que é trocado por qualquer vento, por qualquer tempestade que dá, mas nós somos colunas. Nós somos colunas que sustentamos, permanecemos. Vem o terremoto, vem a chuva, vem o vendaval, vem o tempo ruim, vem a enchente, a parede pode cair, o telhado pode desabar, mas a coluna permanece. Ela permanece porque ela está ligada ao alicerce, e o alicerce é o Senhor Jesus. Preste atenção. Paulo está dizendo o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Pastor, como que o Espírito Santo se entristece? Você dizer que você é uma coisa e viver como se fosse outra. Você diz que você é cristão, mas você vive como um pagão. Você diz que você pertence a Deus, mas você obedece à carne. Preste atenção. O Espírito Santo não veio habitar em você para fazer de você uma pessoa diferente.
Ele veio fazer de você uma pessoa de verdade, um cristão de verdade. Ele veio te dar uma vida de verdade. Ele veio te dar condições para que você seja um homem, uma mulher que agrada ao coração de Deus. Independente da circunstância, independente do momento, independente das propostas, independente do que você sente, independente do que você pensa, independente do que você ouve, do que você vê, independente do que fazem com você, você permanece na sua posição, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo, e Ele é aquele que te capacita a estar por cima de todas as coisas. Aquilo que você está fazendo pela sua própria força, o Espírito deseja que você faça pelo poder dEle. Experimente fazer isso e viver pelo poder do Espírito Santo. Você nunca conseguirá entristecê-lo se você passar a viver dessa forma. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Existe um selo sobre a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça assim, ó. Diga: existe um selo sobre a minha vida. Um selo. Sabe biscoito? Quem já comeu biscoito murcho? Você sabe o que eu estou falando? Você vai procurar o pacote de biscoito recheado, e o seu primo teve antes de você lá no armário, aquele vagabundo. Ele abriu, pegou uns 5 biscoitos e deixou o pacote aberto. Como é que os biscoitos estão agora? Parecendo uma esponja. Você põe na boca, que raiva que dá. Aí não tem jeito, irmão. Aí o Espírito Santo entristece mesmo, porque daí você começa a murmurar, a xingar, a fazer tudo. Mas esse selo é como se fosse aquele saco Ziploc, que você consegue conservar os alimentos com a qualidade e a textura que você encontra no momento em que você abre a embalagem do alimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O selo que o Espírito Santo produz em nós é como se fosse esse Ziploc. Nós estamos no mundo, porém somos conservados fora dele. Nós vivemos todas as coisas, porém nada nos afeta, porque em nós existe um selo. Eu estou selado pelo Espírito Santo. Eu passo pelas situações, pelos momentos da vida, e nada me abala, porque eu estou selado. O diabo lança setas do inferno contra a minha mente, tenta perturbar a minha mente, o meu coração, para confundir a minha alma, mas ele não consegue, porque eu estou selado. Levanta a sua mão direita para o alto e diga: eu estou selado. Declare mais uma vez, diga: eu estou selado. Diga: sobre a minha vida está o selo do Espírito Santo. Esse selo te conserva, esse selo te protege, esse selo te habilita, esse selo te garante, esse selo confirma a sua identidade em Cristo, esse selo faz com que você continue a avançar, continue a crescer, nunca retroceder, porque você tem uma certeza: Ele habita em você, Ele vive em você, e por causa que Ele vive em você, nada pode te parar, nada pode te resistir, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Se coloque de pé, por favor.